Graças a Deus, irmãos, nós estamos em mais um bate-papo. Dessa vez estaremos falando sobre um tema bastante relevante e importante para nós. Estaremos tratando a respeito do Evangelho. Esse tema ele é muito importante, não somente pela eficácia e pela majestade do que é o Evangelho, mas por dois motivos. Primeiramente, é pelo fato de que o Evangelho, que deveria estar dentro da igreja, quando nós olhamos para a igreja em seu sentido geral, na nossa atualidade, nós percebemos que o Evangelho está fora da igreja. Onde ele deveria estar dentro da igreja sendo anunciado, ele está fora. É o que nós podemos perceber. E o segundo motivo que nós devemos falar a respeito do Evangelho e conhecer ele melhor, é porque a forma como nós encontramos hoje de evangelização, ela também não condiz com o que de fato é o Evangelho. Nós podemos ver pessoas evangelizando, utilizando vários tipos de argumentos. Deus te ama, Deus tem um plano na sua vida, venha para Cristo que você vai ser abençoado, Deus é amor. Então dessa forma elas entendem que estão de fato evangelizando. Mas se nós estudarmos um pouco melhor as Escrituras, vamos ver que não é muito bem assim. Então estou aqui com o Alisson, dirigente da nossa congregação, e gostaria de perguntar, inicialmente, como nós devemos entender, como nós podemos compreender de fato esse Evangelho. Ok, primeiro eu quero saudar os nossos irmãos que estão nos assistindo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok. Bem, primeiro nós devemos entender que Evangelho significa boas novas, boa notícia. Então, nós devemos pensar, que boa notícia é. Se o Evangelho é as boas novas, é uma boa notícia, que boa notícia é essa que traz o Evangelho? Então, para aprender sobre o Evangelho, entender sobre o Evangelho, sobre essa boa notícia, primeiro nós temos que levantar aqui algumas questões e refletir sobre algumas questões, ok? Então a gente pode iniciar refletindo a respeito de Deus. Você entender o Evangelho, você precisa primeiro fazer uma reflexão a respeito de Deus. Então levanta-se a questão, quem é Deus? Infelizmente hoje, em nossos dias, Deus tem sido definido na mente das pessoas, tem sido resumido, na verdade, em um atributo. As pessoas dizem Deus é amor, definem Deus como se a totalidade, Só fosse amor. Que Deus só fosse amor, então Deus é amor. Então com base nessa afirmação, eles fazem a leitura da vida e vivem conforme isso. E aí eles acabam negligenciando os outros atributos de Deus. Então nós devemos refletir sobre quem é Deus. Então se para termos uma compreensão a respeito de Deus, nós fazemos isso examinando seus atributos, as suas qualidades, então nós devemos considerar outras qualidades de Deus, outros atributos. Então a Escritura vai apresentar a eternidade de Deus, a onisciência, a onipresença. Ele está em todo lugar, ele tem todo poder. A Escritura vai apresentar a sua sabedoria, a sua infinitude. Então, uma série de atributos que pertencem ao ser divino. Entendeu? Então, nós não devemos, quando vamos pensar sobre o Evangelho, nós não devemos, primeiro nós devemos pensar sobre Deus. E para pensar sobre Deus, nós não podemos ficar somente no Deus é amor. Nós devemos considerar outros atributos a respeito de Deus. Então, para a compreensão do Evangelho, eu penso que pelo menos, se pensarmos aqui em 3 atributos, eu vou falar aqui os 3, nos ajuda a ter uma compreensão do Evangelho, dessa boa notícia que nós iniciamos aqui a reflexão. Então, primeiro nós devemos considerar que a Escritura que diz, que apresenta Deus como um Deus amoroso, que fala que Deus é amor, essa Escritura também diz que Ele é santo. O próprio Deus diz, sede santo porque eu sou santo. A visão lá no Isaías capítulo 6, dos serafins, proclamando uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então veja, a Escritura declara a santidade de Deus. E não somente isso, a Escritura também apresenta-nos um Deus justo. Eu separei um texto aqui, deixa eu ler aqui o texto de Salmos, capítulo
o Salmo 89, o verso 14 vai dizer: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Então o salmista nos informa que a justiça e o juízo é a base do trono de Deus. Veja, Deus está no seu trono, governando sobre toda a sua criação, e a justiça e o juízo é a base do governo de Deus, é a base do trono. Deus é justo, Ele é o justo juiz, ok? Então perceba como a coisa já muda, como já traz algumas implicações aí para a gente pensar. Quando nós observamos não somente do ponto de vista do amor, mas observamos que Deus também é santo, que Ele não tem parte nenhuma com pecado. O profeta vai dizer que Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, Ele não tem parte nenhuma com pecado. E Ele é justo. Entendeu? Então, veja, se Deus é santo, então, e se Deus é justo, se Ele é santo, isso quer dizer que Ele não aceita o pecado. Isso quer dizer que não tem parte no pecado. Se Ele é justo, isso quer dizer que Ele tem que punir o pecador, aquele que transgride, aquele que mancha a sua santidade. Você está entendendo? Então nós devemos considerar essas questões. Daí então, nós podemos fazer a segunda pergunta. E a segunda pergunta é: quem é o homem? Qual o seu estado? Veja, Deus é santo e Deus é justo. E a santidade de Deus rejeita o pecado. E a justiça de Deus precisa ser saciada, no sentido de que aquele que transgride a lei de Deus, aquele que peca contra o Senhor, aquele que mancha a santidade de Deus, ele deve ser julgado. Ele deve ser punido. Pela sua justiça tem que ser satisfeita. Ok? Então, a partir daqui a gente pergunta: quem é o homem e qual o seu estado? E a Escritura vai dizer que o homem é pecador. Que o homem caiu do seu estado de criação, do seu estado original, do seu estado de pureza e de santidade. E que sua natureza, agora depois da queda, do pecado, a sua natureza ela é corrompida, ela é inclinada para o mal, inclinada para o pecado. Então o homem é justamente o ser que vive pecando contra a santidade de Deus, que vive transgredindo, cometendo delitos contra a santidade de Deus. E por causa disso, a justiça de Deus ela deve ser exercida sobre o pecador. Então perceba a situação do homem nessa questão aí. Como é que fica o homem agora? Se todos, a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Se todo mundo é pecador, Deus é santo, não tem parte nenhuma com pecado, e a sua justiça deve ser satisfeita. Então veja que não há, até aqui não há saída para o homem. Está complicado a situação. Está complicado. Ele está condenado ao inferno, à morte eterna, porque ele está pecando contra o Deus eterno. Então veja, não tem saída. Então é nesse contexto que nós devemos compreender a boa notícia de salvação, o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de salvação. É a boa notícia que o homem, estando encurralado nessas questões aí, tem salvação para ele. E essa salvação não vem dele mesmo. Visto que ele é pecador, ele não consegue apresentar a Deus uma obediência perfeita à lei de Deus para a sua salvação. Então o socorro, a salvação dele não vem de suas obras, o socorro vem de Deus. Então é aqui que a gente entende também o amor de Deus, e veja como o amor de Deus está relacionado com os outros atributos. Porque Deus, João capítulo 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Não é isso? Então aqui nós levantamos a terceira questão. Quem é Cristo e a sua obra? Então Cristo, ele veio para resolver essa questão, esse encurralamento aí do homem. O homem é pecador, ele peca contra um Deus santo e um Deus totalmente justo, que não tem parte nenhuma com justiça. Então aqueles que afligem a sua santidade, eles devem ser punidos, devem ser condenados. Entendeu? Portanto, o homem não tem saída, então Cristo vem trazer salvação para esse homem. O Evangelho é essa notícia de que Cristo vem resgatar o homem.
de que Cristo vem salvar o homem desse estado de condenação, desse estado de ira, porque o homem nesse estado, a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36 vai dizer isso. Então, em Cristo ali, em Cristo, o amor de Deus, a justiça de Deus e a santidade de Deus, ela se encontra ali em Cristo. Você está entendendo? Porque, a gente pode perguntar, como é que um pecador desse, pode se salvar? Se ele não consegue obedecer à lei de Deus. Então a resposta é o Evangelho. O Evangelho anuncia a obra de Cristo. Então Cristo vem na cruz do Calvário. O que acontece ali? Deus derrama a sua ira, a ira que ele tinha sobre os pecadores, a ira que ele tinha sobre os eleitos. Ele derrama sobre Cristo, por isso que ele foi moído, transpassado, por isso todo o sofrimento na vida e na morte de Cristo, principalmente na sua crucificação, na sua paixão. Então ali Deus derrama toda a ira que ele tinha sobre os eleitos, sobre os pecadores, e em Cristo ele vai saciar ali a sua justiça. Em Cristo a sua justiça se cumpre ali. Então esses pecadores, a ira de Deus que deveria cair sobre eles, caiu sobre o Filho de Deus, caiu sobre Cristo. E então, de Cristo, o amor de Deus é derramado sobre eles. E eles são libertos desse estado de pecado, eles são salvos da condenação. Então, de forma sintética e resumida, o Evangelho, nós devemos entender o Evangelho nesse contexto, de que o homem é pecador, a ira de Deus está sobre o homem, o homem não consegue se salvar, mas Cristo veio, obedeceu no lugar do homem, morreu no lugar do homem, lhe trazendo salvação. Essa é a boa notícia, entendeu? E a justiça de Deus é satisfeita em Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário. Então, o Evangelho, respondendo a sua pergunta, ele deve ser compreendido nesses termos aí. Após a explicação que você deu em relação ao Evangelho, então o que a igreja ela deve fazer com esse Evangelho, né? Como ela deve agir em relação com esse Evangelho? A igreja como portadora do Evangelho, né? Sim. Primeiro, a igreja foi salva, né, pelo Evangelho. Os crentes são salvos pelo Evangelho. Então, respondendo à sua pergunta, o que a igreja deve fazer com o Evangelho, de forma geral, sendo rápido aqui, específico, eu penso que a igreja deve fazer pelo menos duas coisas. Primeira coisa, a igreja deve preservá-lo. A igreja deve preservar o Evangelho. A igreja é a portadora do Evangelho. O Evangelho está sob os cuidados da igreja. Então, a primeira coisa que a igreja deve fazer é preservar. É fazer de tudo para que o Evangelho não se perca. É fazer de tudo para que essa mensagem do Evangelho não se misture com outra mensagem. Para que ele não se perca. Como você falou aí no início, aí na sua fala, infelizmente hoje o Evangelho sumiu de muitas igrejas. O Evangelho foi misturado com outras mensagens até desaparecer. Então tem igrejas hoje que no lugar de proclamar o Evangelho, eles substituíram o Evangelho por uma mensagem motivacional. Né? Por palestras e por outras coisas, entendeu? Por que isso aconteceu? Porque não houve um cuidado da igreja em preservar o Evangelho. Então a primeira coisa que a igreja deve fazer, lutar com toda a sua força, é preservar o Evangelho para que essa mensagem permaneça intacta. Preservar todos os princípios do Evangelho ali. Não deixar com que nada se perca. Então, eu penso que essa é a primeira coisa que a igreja deve fazer com a mensagem do Evangelho. E a segunda, a igreja deve proclamar o Evangelho. A igreja deve proclamar esse Evangelho. O próprio Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Né? Jesus ordenou que seus discípulos fossem por todo mundo, anunciassem, pregassem o Evangelho
a toda criatura. Então nós temos que entender que o reino de Deus, ele avança aqui na terra, não é com a conquista de terras, como os reinos passaram. O reino de Deus, ele avança na terra com conquista de almas, com salvação de vidas. E a salvação de vidas acontece com a proclamação do Evangelho, com a pregação do Evangelho. Então, Deus se utiliza da mensagem do Evangelho para salvar os seus eleitos, para salvar aqueles que Ele ordenou para a salvação. Então, a igreja deve preservar, deve cuidar do Evangelho, mas não somente isso. Ela deve proclamar, ela deve anunciar Cristo, a boa notícia de salvação. É isso que eu penso que a igreja deve fazer com o Evangelho. E, só aprofundando um pouco mais, eu gostaria de perguntar para você como deve ser anunciado esse Evangelho, mas de uma forma mais direta e objetiva. Por exemplo, aqueles que estão nos assistindo nessa hora. De forma mais prática. Isso, como é que eles devem anunciar esse Evangelho? Como é que eles podem cumprir o ID, né, de Cristo, né? E de fato realizar esse trabalho de anunciação do Evangelho em sua vida prática, ou no evangelismo mesmo, evangelismo pessoal ou evangelismo coletivo com a igreja, como ele deve anunciar? Como ele deve cumprir o papel de evangelista, né? Olha, Alisson, eu acredito que primeiro o evangelista, né, vamos considerar aqui essa pessoa que anuncia o Evangelho, não chama ele de evangelista, né, porque ele está levando a mensagem do Evangelho. Primeiro, o evangelista deve compreender a mensagem do Evangelho. Entendeu? É impossível que você vá anunciar, né? É difícil de você conceber essa ideia. Como é que você vai anunciar algo que você não sabe, né? Então, primeiro, ele deve compreender o Evangelho. Ele deve ter recebido esse Evangelho, ter sido alcançado, salvo por ele. E ele deve conhecê-lo, ele deve estudar a Escritura, ele deve ler a Escritura, ele deve conhecer o Evangelho. Então, em primeiro lugar, ele deve conhecer o Evangelho. Ok? Então, segundo, partindo para a parte prática, ele deve levar para o seu ouvinte um pouco do conhecimento de Deus. Tentar corrigir esse conhecimento distorcido. Então ali ele pode falar da santidade de Deus, falar da justiça de Deus, falar de outros atributos de Deus, entendeu? Falar para seu ouvinte que a gente não tem que pensar a partir de nós, a gente tem que pensar a partir de Deus, a partir do Criador. Nós somos criatura. Então a ordem é de cima para baixo, não de baixo para cima. Então ele deve de alguma forma transmitir um pouco do conhecimento de Deus ali para ser ouvinte. Então ele pode falar, como eu falei, da santidade de Deus. A santidade de Deus ali é expressa em sua lei, ali nos 10 mandamentos. Ele pode falar dos mandamentos do Senhor, ele pode falar da justiça de Deus, ele pode falar do juízo, né? Que Deus um dia vai julgar os vivos e os mortos. Então ele deve falar do conhecimento, sempre partir de Deus. Falar do conhecimento de Deus para o seu ouvinte. Em seguida, ele deve mostrar pelas Escrituras o estado de pecado e de queda daquele pecador que está ouvindo ele. Ele deve fazer com que ele entenda que ele não é bom o quanto ele pensa ser. Ele deve entender que que ele está muito longe daquilo que Deus requer dele. Porque ele é pecador. A sua natureza é pecaminosa. Então, ele deve mostrar pelas Escrituras a situação pecaminosa do seu ouvinte. Entendeu? O seu ouvinte ele deve ter convicção do seu pecado, do seu estado de pecaminosidade. Você está entendendo? Isso é desconhecido, né? Eu acho que uns 70% ou mais das pessoas, elas desconhecem de fato quem elas são, né? Elas pensam que são muito boas, são justas, mas na verdade ela não é isso muito bem. Ela não é o que de fato ela pensa ser. E elas devem ouvir isso do evangelista. Elas devem entender isso, saber, elas devem ter essa informação que a Escritura fala. Quem elas são de fato. Entendeu? Então o evangelista, ele deve fazer isso. Ele deve mostrar pelas Escrituras o estado do pecado daquelas pessoas que estão ouvindo.
em seguida, quando ele mostrar, né, isso deve causar temor no coração deles, né? Então, nesse momento... Ou alguns podem ficar até meio bravos, né? Mas temos que enfrentar, temos que enfrentar. Mas, tudo isso por amor àquelas almas, né? Mas, enquanto ele temor subir o coração, né? Quando ele descobrir que ele não é tão bom como ele pensa ser por causa dos seus atos de bondade, né? Seus padrões de justiça. Seu padrão de justiça. Quando ele descobrir isso, né? Que ele pensava que era tão bom, mas que de fato ele é pecador, ele é terrível. Ele está longe daquilo que Deus requer que ele seja, que ele faça. Então, nesse momento, o evangelista deve dizer a ele que ele tenha calma, que tem solução para o problema dele. Então, é nesse momento que o evangelista deve anunciar a obra redentora de Jesus. Nesse momento que ele deve falar da cruz de Cristo, da obra resgatadora de Jesus. Né? Falar que Jesus obedeceu no lugar de nós, em nosso lugar, que não conseguimos cumprir a lei de Deus. Cristo cumpriu por nós, né? Então, e Cristo não somente cumpriu, mas Cristo morreu em nosso lugar, morreu para nos resgatar. Então, ele deve entregar o evangelho aí nesse momento, entregar a mensagem, a boa notícia de salvação. Mas eu penso que não somente isso, ele deve encerrar, dar continuidade ali no seu trabalho de evangelização, convocando o pecador ao arrependimento, porque o evangelho ele traz essa convocação em si. O anúncio do evangelho requer essa convocação, entendeu? Então, quando o evangelista apresenta Deus, fala um pouco, traz um pouco do conhecimento de Deus para aquela pessoa, né? Mostra o seu estado de queda e de pecado diante de Deus, anuncia o evangelho para ele. Então, ele deve também anunciar para ele que o evangelho requer uma resposta do pecador. Arrependimento. É aí que ele deve falar exatamente que o seu ouvinte deve receber, compreender aquela mensagem que ele está transmitindo, mas ele deve responder àquela mensagem com arrependimento e fé no Salvador. Era o que o João Batista pregava. Exatamente. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Então o evangelho ele faz essa convocação, ele convoca o pecador para o arrependimento. Então, de forma simples, de forma básica, eu acho que se o evangelista aí for seguindo esses passos, ele vai conseguir anunciar o evangelho, proclamar o evangelho. Infelizmente, isso não tem sido observado hoje, né? As pessoas vão lá e dizem, Jesus te ama, como você falou, né? Vamos para a igreja, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. Sempre visando o bem-estar do homem, né? E eles pensam que com isso eles estão evangelizando. Pensam que isso é evangelho, mas isso não é evangelizar. Evangelizar, de fato, é você entregar a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é tudo isso que a gente está conversando aqui, nesse momento. Olha, quando a gente olha assim para as escrituras, aparentemente a gente vê, né, olhando o Antigo e o Novo Testamento, que talvez seja somente propício anunciar o Evangelho a partir do Novo Testamento. Pelo fato de a gente ver muito de forma objetiva, João Batista anunciando arrependimento, Jesus Cristo começando seu ministério chamando as pessoas ao arrependimento de seus pecados. E nós podemos ver a pregação de Pedro ali, logo no começo ali em Atos. Nós podemos somente pregar o Evangelho a partir do Novo Testamento, ou o Velho Testamento também existem porções e conteúdo que pode ser anunciado o Evangelho? Não, o Evangelho ele pode ser pregado em toda a Escritura, porque o Evangelho ele está em toda a Escritura, né? Ele já nos é anunciado lá no comecinho de Gênesis, capítulo 3, quando Deus faz a promessa ali a Adão, né? Da semente da mulher, de um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Cristo está sendo anunciado ali. E o Evangelho, ele está em toda a Escritura. O Evangelho ele está exposto nos atos salvadores de Deus. E os atos salvadores de Deus, os seus atos de redenção, está presente em toda a Escritura. Então, o Evangelho ele não pode ser anunciado apenas no Novo Testamento. Ele pode ser anunciado em toda a Escritura. Amém.
Graças a Deus. Então, meus irmãos, a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo. Pega esse vídeo, faça um estudo através desse vídeo, faça anotações e procure fazer a aplicação desse vídeo na sua vida para justamente desenvolver esse ato de evangelização, ou para que você desconhecia completamente como evangelizar, como você anunciar o evangelho, que você tome esse vídeo como um aprendizado, como uma aula para você poder iniciar esse processo de evangelização. Gostaria de agradecer a presença aqui de Alisson pelo tempo que ele teve disponível para estar trazendo esse assunto. Algumas considerações para o público? Ok. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui falando do Evangelho, falando da palavra do Senhor, e quero encorajar você que está assistindo esse vídeo a se debruçar pela Escritura, se debruçar sobre a Escritura e conhecer mais do Evangelho, estudar o Evangelho, e não somente isso, mas também anunciá-lo. Né? Lembre-se do que Jesus disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então você precisa ir e anunciar o Evangelho, mas para isso você precisa compreender o Evangelho. Espero que esse vídeo, esse bate-papo tenha lhe ajudado de alguma forma, mas estude mais, leia a Escritura, busque mais compreensão, então você vai cumprir o ídolo do Senhor de forma fiel, né? Sim. Mais uma vez, muito obrigado. E acompanhe os nossos outros bate-papos no canal da nossa congregação no YouTube. Só você acessar. E até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe e um forte abraço. Até mais.